Na parte de domingo, você é o rei dos judeus? Esta foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15 e vamos ler então os versos 1 até o verso 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E ligando Jesus, ou seja, prendendo Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a história contada pelo evangelista Marcos, de como Jesus Cristo foi julgado. Ali na sala de julgamento diante de Pilatos, o governador romano, estava ali Cristo amarrado como um preso. Porém, Pilatos não via em Jesus nenhum semblante de vestígio ou de culpa, nenhuma expressão de temor, de medo, nada de ousadia ou desafiadora atitude. Pilatos viu em Jesus Cristo um homem calmo, digno, cujo rosto não apresentava os sinais de um criminoso, mas o rosto de Jesus trazia o cunho do céu. O aspecto de Jesus produziu uma favorável impressão em Pilatos. Quem é esse homem? Perguntou Pilatos. Para que o trouxestes? Os sacerdotes esperavam que Pilatos infligisse a pena de morte a Jesus Cristo sem fazer perguntas. Porém, havia em Jesus Cristo qualquer coisa que inibiu Pilatos de assim proceder. Pilatos tomou Jesus Cristo à parte e tornou a perguntar: Tu és o rei dos judeus? E Jesus Cristo respondeu Pilatos: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas surgiu então orgulho em seu coração. Pilatos não queria reconhecer a convicção que o Espírito Santo estava dando para ele. Porventura sou eu judeu? Perguntou Pilatos. A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Passou a oportunidade que Deus estava dando para Pilatos. Todavia, Jesus não deixou Pilatos sem luz. Jesus deu a entender a Pilatos que não estava buscando um trono aqui na terra. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue nas tuas mãos. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versos 36 a 38. Pilatos teve o desejo de conhecer a verdade. Por isso ele perguntou: que é a verdade? Mas, fazendo a pergunta,
não esperou a resposta. Saindo para onde estavam os judeus, declarou com veemência: não acho nele crime algum. Pilatos estava confuso, estava em dúvida. Pilatos não foi deixado às cegas. Uma mensagem de Deus foi enviada a Pilatos. Em resposta às orações de Jesus, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu. E ela viu em sonho o Salvador e com ele conversara. A mulher de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus durante o sonho, não teve dúvidas de que era o Filho de Deus. A mulher de Pilatos sabia, através do sonho, que Jesus era o príncipe de Deus. Contemplou-o em um julgamento no tribunal. Viu-lhe as mãos estreitamente amarradas como se fosse um criminoso. Viu Herodes e os seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e os príncipes cheios de inveja e perversidade, acusando furiosamente a Jesus. Então, no sonho, a esposa de Pilatos viu que ele entregou Jesus para ser açoitado, e depois de haver declarado: não acho nele crime algum, a mulher de Pilatos viu em sonho a condenação pronunciada por Pilatos e viu entregar Cristo aos seus matadores. Viu a cruz erguer-se no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: está consumado. Ainda outra cena se lhe deparou no sonho. Viu Jesus Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença da sua glória. Com um grito de terror, a mulher de Pilatos despertou do sonho, escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, correndo, abrindo apressadamente caminho por entre o povo, passou-lhe às mãos uma carta da sua esposa. E nessa carta estava escrito: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Quando Pilatos leu aquela mensagem, ele ficou pálido, estava confuso em suas próprias emoções contraditórias. Lembrou-se então de que existia um costume, uma vez por ano, de soltar um preso, a pedido do povo. Assim, voltando-se para a multidão, disse Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Com um urro de animais ferozes, veio a resposta da turba enfurecida: solta Barrabás. Pensando que o povo talvez não houvesse compreendido a pergunta, Pilatos exclamou outra vez: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas eles clamaram novamente: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Percebam a frase: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Desprezaram o Senhor da vida, desprezaram o Salvador do mundo. E então Pilatos perguntou: que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles, irados, disseram: crucifica-o. Pilatos recusou libertar a Jesus Cristo porque ele foi acusado de perder a sua posição de governador romano na Palestina. Queridos, Pilatos amou mais a sua posição do que a sua própria vida. Enquanto Pilatos, um governador pagão romano, estava se esforçando para soltar Jesus, o povo escolhido, o povo judeu, os principais líderes religiosos da nação, eles incentivavam a multidão, eles estimulavam a multidão satanicamente para dizerem: crucifica-o, crucifica-o. Queridos, cumpriu-se a palavra de Jesus, de João capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam. As pessoas que mais poderosamente são usadas por Satanás não são os ímpios, não são os pagãos, não são os incrédulos ou ateus. As pessoas que mais poderosamente são usadas por Satanás são pessoas que têm conhecimento da verdade. São
ungidos do Senhor, como os sacerdotes, como os sumos sacerdotes, eram ungidos do Senhor, mas eles se afastaram de Deus pela prática de pecados contínuos. A consciência foi cauterizada e eles pecaram contra o Espírito Santo e se tornaram instrumentos de Satanás. Todas estas lições que foram registradas na palavra de Deus são advertências para mim, que sou pastor. É advertência para você, meu amigo, que é pastor também, para você que é ancião, ungido do Senhor. Nós que conhecemos a verdade, nós não vamos ser julgados da mesma forma como os pagãos, como os incrédulos, como aqueles que tiveram uma pequena luz, um pequeno conhecimento da verdade. E é por isso que Paulo escreveu em Hebreus, capítulo 6. Veja a advertência de Deus feita aqui em Hebreus, capítulo 6, versos 4 em diante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quando você lê este verso 4 de Hebreus 6, aqui é uma descrição do que era o sumo sacerdote, do que eram os sacerdotes dos dias de Jesus, porque eles tinham sido iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo. No entanto, deram as costas para Jesus, deram as costas para a verdade, tendo conhecimento da verdade. E então vem o verso 5. E provaram a boa palavra de Deus, provaram as virtudes do século futuro. Estes que receberam tanta luz, abundância de luz, e mesmo assim escolheram o pecado, eles pecaram contra o Espírito Santo. Por isso, o verso 6 diz: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pessoas assim pecaram contra o Espírito Santo e não serão renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, ancião e pastor. Nós deveremos ter o máximo de cuidado para nós que somos chamados por Deus e temos o conhecimento da verdade e somos ungidos do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado, porque o pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia mostra que é um luxo daqueles que são ungidos do Senhor e que têm pleno conhecimento da verdade. Portanto, aquele que cuida estar em pé, olha, para que não caia. Aleluia!